Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em Gênesis, dando continuidade à pregação neste livro, primeiro livro da Escritura Sagrada. E nós faremos a leitura de Gênesis, capítulo 2, última sessão deste capítulo, a partir do verso 18 até o verso de número 25. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso amado Deus, nosso bendito Senhor. A Tua palavra, ó Pai, está aberta e o propósito é que a Tua palavra seja exposta. Eu te peço, Senhor, que neste momento o Senhor me use para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo. Usa-me com graça, Senhor, e que, através da Tua palavra, possa haver instrução. Que sejamos instruídos por Ti acerca da verdade do mandato social, do casamento. Ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra. Queremos ser instruídos por Ti, à luz da Tua verdade. Peço-te, Pai, que o Senhor me use apesar das minhas debilidades, falhas. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, neste momento. É o que eu te peço, ó Senhor, em nome de Cristo Jesus, Teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, o salmo que nós acabamos de cantar, o salmo de número 128, é um salmo que eu acho que praticamente todos os casamentos que tive a oportunidade de ir nos últimos anos, na igreja que congregava, e foram muitos casamentos de muitos jovens na igreja nos últimos 2 anos, foi uma multidão de casamentos. O pastor Paulo estava com frequência e haja capacidade de preparar sermões ou reflexões distintas para o casamento dos jovens da igreja. Mas uma coisa que tinha sempre, e todos os casamentos, inclusive no que estive há poucos dias lá em Pernambuco, o casamento que fui, cantaram este salmo também. O salmo de número 128. Casamento de amigos muito queridos que querem e desejam com sinceridade experimentar no lar aquilo que é apresentado ali neste salmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel.
Então, todo jovem crente, toda jovem crente desejará se casar e deseja sinceramente encontrar um homem que teme ao Senhor. E este jovem deseja ardentemente experimentar isso no seu lar com a jovem também que teme ao Senhor. E como fruto dessa união, filhos ao redor da mesa, bênção e prosperidade para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Casamento promove isso. E é interessante nós olharmos para o texto que nós estamos considerando agora, porque ele vai tratar exatamente sobre isto. É evidenciado aqui um dos mandatos, e nós já tratamos pelo menos de um mandato cultural. É um mandato que diz respeito ao nosso relacionamento horizontal. É o nosso dever em subjugar a terra, em cuidar da terra, em fazer com que a terra possa produzir mais. É o envolvimento com a cultura, é o envolvimento em produzir coisas boas que promovam o bom andamento do mundo. Mas existe também um mandato social que poderíamos dizer que também é horizontal, que vai tratar sobre o nosso relacionamento, e mais específico, família. O relacionamento entre um homem e uma mulher, sua esposa, o homem, sua esposa e seus filhos. É sobre isso. O mandato social, ele diz respeito ao relacionamento familiar. E Deus, meus irmãos, ele criou o primeiro casal e o abençoou. Não somente concedendo a graça de se unirem um ao outro, tornando-se assim uma só carne, mas abençoando-os também com a fecundidade e a graça de povoar a terra, como nos é apresentada na primeira descrição em Gênesis capítulo 1, verso de número 28a. Onde é apresentada uma descrição onde fala sobre a criação do homem e da mulher, mas aqui agora de um modo mais detalhado, apresentando a criação desta graciosa esposa que o Senhor providenciou para Adão ali no jardim. Então, no mandato social, o homem ele é chamado a constituir família, ter filhos e a educá-los no caminho do Senhor. Como escreveu um estudioso, o macho tinha que cumprir seus papéis, reconhecendo a fêmea como carne de sua carne e osso de seu osso. Ele tinha que trabalhar com ela como agente real, mas também tinha que servir como cabeça, deixando seus pais, tomando a mulher e se unindo a ela. E assim eles poderiam ser frutíferos como parceiros, casados, equivalentes. Este mandato provê a base divinamente ordenada para o casamento, para a família. Esta é a bênção que é concedida aqui, no que chamamos de mandato social, o casamento. E, meus irmãos, o casamento, ele é uma ordenança da criação. O casamento é algo que está lá desde o princípio de todas as coisas, no primeiro livro. E é uma ordenança, meus irmãos, que não foi estabelecida por qualquer coisa, não foi estabelecida por qualquer pessoa, mas é uma ordenança que foi estabelecida, ordenada, bem definida pelo Senhor. O próprio Deus, o Senhor, Yahvé Elohim, o Senhor Deus, o Deus soberano, foi Ele quem ordenou o casamento no princípio de todas as coisas. Muitas pessoas podem tentar negar isso, muitas pessoas podem tentar rejeitar isso, mas o próprio Cristo não rejeitou. O próprio Senhor Jesus Cristo, inclusive, considera esta verdade de Gênesis capítulo 2, do verso 18 até o verso de número 25, como uma verdade que deve ser observada por todos os homens. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 18, verso 6, onde ele encontra fariseus, homens que estavam distorcendo o casamento e que estavam mais interessados em considerar o divórcio do que ao invés de estarem apegados com o casamento e com o dever de caminharem juntos, o Senhor Jesus Cristo vai falar o seguinte.
Mateus capítulo 19, verso 6. Eu vou ler a partir do verso 3 que diz: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então vejam só que o Senhor Jesus Cristo, ele, mais tarde, no Novo Testamento, considera esta verdade como uma verdade inegociável. Ele sabe que foi o Criador quem ordenou e estabeleceu isso. Paulo, posteriormente, como nós veremos mais à frente, em Efésios capítulo 5, vai fundamentar toda a sua argumentação acerca do casamento e para onde esse casamento aponta, justamente em Gênesis capítulo 2, versos de número 18 até o verso de número 25. Portanto, meus irmãos, o casamento é algo ordenado por Deus e diferente daquilo que a sociedade pode imaginar. A sociedade vê o casamento como algo ruim, mal, uma prisão na qual você entrará e nunca mais conseguirá sair, um negócio que você deve fugir. Mas fugir quanto puder. A palavra vai considerar isso como algo bom. Não devemos jamais deve ser visto como algo ruim, como imaginam os ímpios. E, infelizmente, até muitas pessoas que abrem a boca para dizer que são crentes. A palavra, então, vai nos dizer, a partir do verso 18, o Senhor, através de Moisés, nos fala: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Meus irmãos, o Senhor Deus, aqui, o Deus soberano sobre absolutamente toda a sua criação, o Deus pactual, aquele que entra num relacionamento todo especial com o homem, aquele que é a coroa da criação. Agora ele fala mais uma vez. No capítulo 1, vimos que o Senhor Deus cria todas as coisas e repetidamente ele falou que tudo era muito bom. Nós vimos, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. No final ele vai dizer, é muito bom. Toda a criação é muito boa para o Senhor. E de fato, antes da queda, todas as coisas eram de fato maravilhosas. Mas é interessante nós chegarmos a este capítulo e a este verso e encontramos o Senhor falando algo um pouco diferente daquilo, ou melhor, diferente daquilo que ele havia falado antes. Contudo, neste verso que estamos considerando, o Senhor diz que algo não é bom. Algo para ele não é bom. E ele vai dizer que não é bom que o homem esteja só. Isto é o que o Senhor apresenta. O fato, meus irmãos, de o texto dizer que não era bom que o homem estivesse só, pode levar algumas pessoas a pensarem que isso não é possível. Como assim algo não era bom? Não havia acontecido a queda ainda? Como é que pode existir algo que não é bom? Mas quando olhamos, meus irmãos, para a verdade de que o homem foi criado à imagem de Deus e que o Deus Trino tem um relacionamento perfeito entre três pessoas na Trindade, não poderia ser diferente com o homem, uma vez que o homem foi criado à imagem deste Deus Trino. O homem, então, ele foi criado já com esta inclinação, esta disposição, esta necessidade de ter alguém ao seu lado para acompanhá-lo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são independentes, eles não precisam de nada, mas eles vivem uma comunhão perfeita. E eles são essencialmente bons, sempre bons. O homem foi criado neste estado. Não havia pecado algum nisto. Mas o homem, ele não deveria ficar sozinho. Não era bom que Adão estivesse caminhando ali no jardim sem a companhia de alguém. Então, para que Adão não permanecesse sozinho, Deus, então, decide aqui providenciar aquilo que ele precisava. E o que é que Adão precisava? De uma auxiliadora. Aqui, meus irmãos, é como se o Senhor estivesse decidindo isso.
Ele não criou aqui a mulher agora neste verso. É como se ele estivesse deliberando acerca disto, e é isto que ele deseja para o homem, é isto que ele vai providenciar para o homem. Então o texto nos informa que não seria uma auxiliadora qualquer, mas uma auxiliadora idônea, alguém compatível com Adão. Alguém pronta, tendo nela tudo aquilo que é necessário para que ela pudesse ser aquele par, aquele perfeito para Adão ali. Uma verdadeira mulher que poderia auxiliá-lo no seu trabalho. Auxiliá-lo naquele trabalho que foi confiado a ele, de cultivar e guardar o jardim, o templo do Senhor. Esta mulher, então, deveria estar junto a ele neste dever. E este era o desejo do Senhor para Adão. Então o verso de número 19 nos dirá: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, como vimos no capítulo 1, o Senhor, ele criou os animais. Mas ele criou os animais sem ter apresentado qualquer nome para toda a sua criação. E por que razão ele fez isso? Porque o dever de dar nome aos animais foi confiado a Adão. Este era um dos trabalhos dele. Ele teria então que pensar e então decidir algum nome para aqueles animais. Nós não sabemos qual nome ele deu, não sabemos se o que chamamos de capivara era chamado por capivara lá, não sabemos se o que chamamos de paca era paca lá, não sabemos se aquele que chamamos de cachorro era cachorro, de bode, não sabemos. Mas fato é, todos os animais já haviam sido criados e Adão nomeou estes animais, talvez com um nome bem próprio mesmo, que talvez até estejamos bem distantes disso. Talvez o nome que ele deu, não sei, apresentava de forma mais clara o que significa aquele animal, o que ele age, qual o contexto dele, eu não sei. Nós não sabemos. A Escritura não nos dá detalhes sobre isso. Mas fato é, a Adão foi confiado o dever de dar nome aos animais. E ele fez isso, meus irmãos. A palavra vai dizer no verso de número 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Ele atendeu à ordem do Senhor. Adão fez o que foi chamado para fazer. E ele fez isso certamente diligentemente. Ele fez aquilo que era o seu papel ali naquela ocasião, e então ele deve ter feito da melhor forma possível para a glória do seu Criador. Então ele deu nome a todos os animais, a todos os casais de animais, macho e fêmea, que já existia ali. Macho e fêmea, cada um com o seu parzinho ali, caminhando na criação. E ele estava fazendo isso sem ainda ter uma auxiliadora. Meus irmãos, apesar de Adão, ele está rodeado de animais, cheio de animais. Naquele lugar perfeito que era o jardim, ele estava solitário. Poderíamos dizer que Adão estava numa solidão. Talvez numa solidão improdutiva, no sentido de também ter filhos e gerar, como era algo próprio para os outros seres que possuíam o macho e a fêmea. Não havia para ele uma companheira adequada ali. O texto nos diz. E o nome, então, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Não havia uma auxiliadora que lhe fosse compatível ali. E o que é que acontece, meus irmãos? Esse papel dele em dar nome aos animais aqui colocado neste texto não é por acaso. É como se o Senhor estivesse colocando ele ali naquela condição para que ele percebesse e sentisse verdadeiramente a necessidade que ele tem de uma auxiliadora. A observação dos animais revelou, então, que ali não havia uma companheira adequada para estar com ele ali no jardim. É como se o Senhor estivesse preparando Adão.
O Senhor, através disso, estava preparando Adão, o seu coração, as suas afeições, talvez, o seu pensamento, e apresentando ali a real necessidade. E ele percebeu que ele precisava de algo para caminhar com ele. E então o homem foi conduzido a perceber a necessidade urgente que ele tinha de uma auxiliadora. Os animais possuíam as suas parceiras, mas ele não. E vejam isso antes da queda. Mas foi assim que o Senhor programou Adão. Ele desejava ter alguém junto a ele, e esta também era a vontade de Deus. Vejam, meus irmãos, o Senhor ele prepara Adão para isto. Ele prepara Adão para receber o presente de Deus. Qual era o presente que ele ia receber do Senhor? A mulher, a sua auxiliadora. Mais tarde ele vai ter a graça de experimentar isso. E uma coisa que nós devemos fazer, aqueles que foram casados, eu imagino que fizeram isso, aqueles que estão casados imaginam que fizeram isso. O que nós devemos fazer, nós jovens que não casamos ainda, sobretudo rapazes, eu diria, devemos nos preparar para o matrimônio. Assim como Adão foi preparado pelo Senhor para o matrimônio, assim como Adão foi preparado pelo Senhor para o casamento. É um dever nosso, como rapazes, como homens, nos prepararmos para o casamento. Prepararmos a cada um de nós, não somente nas questões externas, porque é fundamental também estarmos envolvidos com algo que nos possa dar condições para sustentar, ter uma esposa ao lado para guiá-la. Nós devemos correr diligentemente atrás dessas coisas. Não somente questões externas, como o trabalho, mas também nos prepararmos espiritualmente. Eu diria, sobretudo, espiritualmente. Quando nós nos preparamos diligentemente espiritualmente, por implicação necessária, sendo você um jovem que teme ao Senhor, você vai diligentemente fazer aquilo que foi chamado para fazer com as mãos. O seu trabalho. Então, o jovem ele deve ter em vista isso. Se você deseja casar, prepare-se para o casamento. Prepare-se para ser este homem pronto para servir a mulher que o Senhor vai te dar. É um dever nosso. Adão, quando percebeu a verdadeira necessidade de uma mulher, Adão não estava deitado numa rede com os pés para cima. Adão estava trabalhando. O que Adão estava fazendo? Cultivando e guardando o jardim. Adão estava fazendo o quê? Estava dando nome aos animais. Vejam como o Senhor ele não é aquele que vai estar dando um presente valioso, que é uma esposa, para um rapaz que não está nem um pouco interessado em trabalhar. Um preguiçoso. Eu não daria minha filha para um homem assim. Se eu tivesse uma filha, não entregaria minha filha para um homem que não tem o menor interesse em trabalhar diligentemente. Eu não daria um presente que é uma filha entregar a um homem que não faz aquilo que foi chamado para fazer. Então nós somos chamados a sairmos do nosso conforto, sairmos de onde estamos ali sentadinhos no nosso sofá, deitados na nossa cama ou lançados em cima de uma rede para trabalhar. E você que é jovem, você já está consciente disto. Então, não busque uma jovem para namorar, não busque uma jovem para noivar ou casar, se você não deseja se preparar diligentemente para isso. Se você não tem feito isso, não estrague a vida de uma moça. Obviamente que as moças devem também se preparar para isto, e não é somente um papel dos homens. Assim como os rapazes devem se preparar para as moças, a moça que ele casará no futuro, a moça deve se preparar para o rapaz com quem ela se casará. Então ela vai tentar entender quais os papéis e as prescrições bíblicas para que ela possa ser uma moça piedosa, uma futura e verdadeira auxiliadora idônea para o seu esposo. E a Escritura dá tantas instruções sobre isso. Se você tem dúvida, você pode falar com o pastor da igreja, você também pode falar com uma mãe, uma esposa, alguma mais velha, como a Escritura nos diz, ela vai ensinar, ela vai poder ajudar você
para você aprender a como amar o seu marido, a como ser uma boa dona de casa. Você deve se preparar para isto também. Para poder servir ao Senhor, servindo ao seu marido. Assim como ele deve fazer também. Então isso é exigido tanto do rapaz como da moça. Prepare-se, guarde-se e então o Senhor, no momento oportuno, Ele concederá a graça de você ter o seu esposo e ao rapaz de você ter a sua esposa. Fundamental a nossa preparação para isso. Fundamental. Deveríamos diligentemente estar envolvidos nesta preparação para o matrimônio. Mas vejam, para aqueles que são casados e têm filhos hoje já, é também um dever seu, do pai e da mãe. Dever do pai e da mãe instruir os filhos no temor do Senhor e prepará-los para o casamento. Os pais devem, então, instruir os filhos, à luz da Escritura, a como é um homem bíblico e as moças, à luz da Escritura, o que é ser uma moça piedosa, segundo as Escrituras. Então, a instrução particular em casa, no culto doméstico, na exortação particular a alguma criança ou jovem é fundamental. E você não deve falhar nisso. Você deve assumir o seu papel como homem, sobretudo, o cabeça da casa, é sobretudo de você que é exigido isso. Então, ensine ao seu filho a ser um homem e ensine a sua filha a ser uma mulher. A Escritura, ela tem instruções práticas e suficientes para isso. E você também deve revelar ao seu filho, na sua conduta, o que é ser um verdadeiro homem bíblico e a mulher, o que é ser uma verdadeira mulher piedosa. No modo que você caminha em casa, no modo que você serve a sua esposa, no modo que você trabalha, no modo que você administra as suas coisas, inclusive até no modo que você adora ao seu Senhor no culto público no dia do Senhor. Ensinando o seu filho a ser alguém que é verdadeiramente sincero na adoração e ele vai aprender com isso também, não somente com suas palavras, mas também com a sua vida. É exigido de nós. É exigido de mim hoje me preparar para o casamento e futuramente. É exigido de mim instruir os meus filhos para que sejam homens. E as moças, assumindo cada um o seu papel. Este é o nosso dever. Assim como Adão estava sendo preparado para receber a Eva, sua esposa. Mas o texto continua então no verso de número 21, diz: Então o Senhor, Deus, fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Então aqui agora nós vemos o Senhor entrando em ação. Aquilo que ele planejou para o homem, aquilo que era um desejo do Senhor para o homem, e que no homem também foi nutrido este desejo, agora o Senhor entra em ação na criação da mulher. E para isso, o que é que o Senhor faz? O Senhor faz o homem dormir. Isso é o que diz o texto. É como se o Senhor tivesse aplicado uma anestesia no homem antes dele fazer a cirurgia. Como acontece geralmente quando você vai fazer uma cirurgia que dói bastante ou vai arrancar um dente, há alguns que não têm necessidade de anestesia, são muito fortes para sentir dor, outros têm necessidade, mas o fato é, a anestesia muitas vezes é importante nesse processo. E o que foi que aconteceu com Adão aqui? Ele foi como que colocado para dormir. O Senhor fez isso com ele. E o Senhor então fez essa cirurgia simples. Ele tirou uma de suas costelas, é o que diz o texto, e através disto ele fez uma mulher, tapou aquilo ali com carne, e o que surgiu dali? O que foi tirado da costela do homem? Fez com ela o que o homem mais precisava, depois de Deus, obviamente. Fez com aquilo uma mulher. Meus irmãos, isso que a Escritura nos diz. Isto aqui é a verdade do Senhor. Os homens podem inventar várias formas de como a mulher pode ter sido criada e o mundo, mas aqui está a descrição verdadeira, apresentada a cada um de nós através de Moisés, servo do Senhor, que por ele foi inspirado. Esta é a verdade de Deus.
Eva, a mãe de toda a humanidade, ela foi tirada da costela de Adão. Então o verso de número 22 vai nos dizer: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então essa costela, depois que o homem foi restaurado ali, ela foi transformada numa mulher. Vejam, ela foi tirada da costela dele. Como disse Matthew Henry acerca disso, muitas pessoas falam isso, acho que em todo casamento falam, talvez, pelo menos reformados, mas ele escreve o seguinte acerca disso: a mulher, ela não foi feita da cabeça do homem para superá-lo, nem de seus pés para ser pisoteada por ele, mas de sua costela para ser igual a ele, e ficar debaixo de seu braço para ser protegida, e perto do seu coração para ser amada. Interessante, né? É estranho ao que muitas pessoas imaginam, que a mulher ela deve ser pisoteada, esmagada, ela deve ser rejeitada, desconsiderada como algo inferior ao homem de forma alguma. A mulher não é inferior ao homem. Então, essa ideia de ela ter sido tirada do lado dele é justamente para que ela possa ser alvo deste amor, desse cuidado deste homem para com ela. Então, é papel do homem amar a sua esposa, cuidar dela, zelar por ela, a proteger ela, ter verdadeiras afeições puras e sinceras por esta mulher que da sua costela foi tirada. Isso é o que o cristianismo ensina. Por mais que muitas pessoas tenham uma compreensão equivocada do que significa, por exemplo, a submissão bíblica, como Paulo vai dizer em Efésios. Um homem verdadeiramente crente, ele vai considerar a sua esposa como essa joia valiosa que é apresentada aqui. Porque esta mulher que foi dada a Adão, e a mulher que foi entregue a você hoje, e a mulher que será entregue aos jovens desta igreja, é um presente. Um grande presente de Deus para o homem. Considere a sua esposa como um presente de Deus. Uma boa esposa é tal dom que poderíamos considerar de Deus somente. Aceitá-lo como se ele nos enviasse um presente do céu com seu nome, o dom de Deus. Um presente do nosso Senhor. Então nós devemos, você casado, deve considerar o seu cônjuge, não somente o homem, a mulher, mas a mulher também é o homem, como um presente valioso que o Senhor te deu, uma verdadeira dádiva para você desfrutar da sua companhia, do seu companheirismo, da sua amizade, para desfrutar de tudo aquilo que somente o casamento promove, coisa que aqueles que não são casados não desfrutam, pelo menos ainda não. Mas que você desfruta hoje, se deleite neste presente que o Senhor te deu. Alegre-se com esse presente que o Senhor te deu. Louve a Deus por este presente que o Senhor te deu. Ore ao Senhor diariamente pelo presente que o Senhor te deu. É uma verdadeira dádiva que o Senhor te concede a você, homem, uma esposa, a você, mulher, um esposo. Ainda mais quando ambos temem ao Senhor. Como isso é maravilhoso. Como isso deve ser maravilhoso. Eu escuto testemunhos bons sobre isso. Eu só escuto dizendo assim, casar é bom. Né? Isso é, eu não tenho dúvida. Mas há ideias neste mundo que distorcem este presente. Estamos falando aqui que o casamento é a mulher para o homem para a mulher, é um presente de Deus, mas existem ideias que distorcem ou amassam, desfiguram, rasgam, quebram este presente de Deus, esta ideia que nós estamos apresentando aqui. O texto nos diz, meus irmãos, que foi entregue uma mulher a um homem. Mas existem aqueles que vão dizer que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é algo que é válido. Por que não casar um homem com um homem? Por que não se juntar uma mulher com uma mulher? Qual o problema nisso? Nós estamos avançados, não seja tão retrógrado, não seja tão quadrado. Né? É o que as pessoas falam. Mas esta ideia de casamento, que eu nem chamaria de casamento, é uma loucura, é uma distorção do verdadeiro matrimônio,
É algo que é proibido pela Escritura e a Escritura condena. O que lemos na Confessão da Nossa Fé, no culto público aqui, trata sobre isso, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 24, vai dizer que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. O texto hebraico vai dizer ish, ishá, ish, homem, ishá, mulher, distintos. A mulher, o homem e a mulher, o varão e a varoa, mais à frente, como veremos, macho e fêmea. O Senhor, então, fez uma mulher para um homem e um homem para uma mulher. Então, nós jamais devemos ceder à ideia que o mundo tenta apresentar hoje, de forma alguma. Isto se trata de uma verdade doutrinária que é inegociável. Pode me impedir, o Estado pode vir tentar me obrigar, pode ser quem for, o ministro do Evangelho não deve ceder nunca a uma barbaridade como esta. A um pecado grave como este. Eu nunca faria o casamento entre um homem com um homem e uma mulher com a mulher. Porque isso é contrário à Escritura Sagrada. Muitos homens têm feito isso hoje, unindo aquilo que nunca deveria ser unido num casamento. Isto é abominável ao Senhor. O Senhor nunca se agradou disto. Isto não foi o que o Senhor ordenou no princípio. Então, se em alguma ocasião você pensou em considerar isso como uma possibilidade, ou até mesmo com pessoas fora, você diz assim, para isso eu não quero para mim não, nem para os meus filhos, mas o problema é deles. Não deveríamos aprovar isso, jamais. É contra a natureza e é contra o nosso Deus. Isso é uma distorção no presente que o Senhor deu, que é a dádiva do casamento. Uma outra distorção que existe é o casamento com mais de uma mulher ou homem, como existe em muitas culturas por aí. Quando o homem ele possui várias mulheres ou uma mulher que tem como que vários maridos. Mas a nossa confissão de fé de Westminster também nos ensina que ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. É um homem para a mulher e uma mulher para o homem. Isso significa, então, que o casamento é monogâmico. Não existem mais pessoas nesta união. Foi este homem e esta mulher que, como veremos mais à frente, se tornaram uma só carne. Ele somente. Nada mais além disso. Na verdade, o único que entra nesta união como mais uma pessoa bendita é o próprio Senhor. Para aqueles que casam no Senhor. Um homem e uma mulher e o seu Deus Trino. Somente. Não existe brecha para isso. Jamais isso deve ser nutrido. Jamais isso deve ser colocado no meio da igreja do Senhor. Por quê? Porque isto é mais uma distorção da dádiva do casamento. E uma outra distorção que há na igreja de Cristo, inclusive. Infelizmente. Muitos fazem isso. Muitos não se importam com isto. E há pastores que aprovam e até casam. Casamento misto. É o casamento entre um crente e um ímpio. A Escritura reprova isso. Os nossos padrões também conseguem perceber isso com muita clareza, fundamentado na Escritura. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em sua vida ou que mantêm heresias perniciosas. Então vejam, meus irmãos, no casamento não devemos casar com ímpios. Paulo vai tratar em Coríntios sobre alguém que
casou com alguém que não é crente, e essa pessoa não é crente, e ela pode abandonar a esposa e se afastar dele, ou o esposo abandonar a esposa, ele vai tratar sobre isso, mas ali provavelmente eram pessoas que eram ímpias, conheceram o Senhor, uma conheceu a Deus, a outra não, e então está ali um ímpio casado com um crente, de alguém que se rendeu ao Senhor depois de ter se casado com alguém. Mas é antibíblico você se juntar com alguém que não é crente. Como escreveu algum teólogo, eu não me recordo quem especificamente, mas ele vai dizer que, considerando a verdade que aqueles que são salvos por Deus são filhos de Deus, e que aqueles que não são filhos de Deus são filhos da ira, filhos de Satanás, ele vai dizer o seguinte, que aquele crente que se casa com um descrente tem por sogro a Satanás. Porque aquele com quem se casou, quem é este homem? Aquele que se casou, ele tem por pai a Satanás. O ímpio é seu filho. Então, jamais deveríamos considerar esta possibilidade. Pode ser a pessoa aparentemente mais legal, a pessoa aparentemente mais que se conforme externamente com alguma verdade religiosa, mas se essa pessoa não teme ao Senhor, você nunca deve considerar a possibilidade de se casar com ele. Se você é um rapaz, você não deve se casar com a moça. Pode ser quem for, você pode estar apaixonadíssimo, você deve abandonar isto. E a moça também. Nunca. Eu não caso uma moça crente com um ímpio, ou o contrário. Porque o casamento, isso é julgo desigual, isso não é aprovado pela Escritura Sagrada. A Escritura reprova. 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 39, vai nos falar algo sobre isso. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. Crente casa com crente. Crente não casa com descrente. Isso é fundamental. Se você casa com descrente, imagina as complicações que você terá no casamento. Você sendo crente e ele não é crente, você quer vir à igreja para servir ao seu Deus e ele não tem o menor desejo de vir à igreja. Você deseja instruir o seu filho no temor do Senhor, mas essa pessoa não teme a Deus. Então ele não vai se importar com a instrução do seu filho, ele não vai se importar com a educação no temor do Senhor do seu filho. Ele, por não ser crente, não está nem um pouco disposto ou inclinado, por exemplo, sendo ele um homem ímpio e você uma moça crente, a morrer por você, assim como Cristo morreu pela igreja. Ele não conhece a Cristo. Ele não está preocupado com isso. Meus irmãos, se pensarmos direitinho, nós fugiríamos correndo léguas distante de um relacionamento com alguém que é ímpio. Portanto, jovem, moça, jovem, rapaz, jovem, ore hoje para que o Senhor te apresente um crente e case com um crente, porque nós somos chamados a casar somente no Senhor. Casar-se com um descrente é uma das formas também de distorcer a dádiva do casamento que o próprio Senhor ordenou no princípio de todas as coisas. O fato do Senhor criar para Adão a mulher causou no coração de Adão uma agitação maravilhosa. O Senhor providenciou aquilo que ele precisava. Como não se alegrar? Deve ter sido talvez assim uma paixão pura à primeira vista ali provocada em Adão quando ele contemplou aquela mulher sendo apresentada para ele. E o que foi que ele fez? Isso é apresentado aqui no texto. Adão, ele irrompe numa poesia. Você talvez não perceba no texto que nós temos aqui traduzido para o português, mas no texto hebraico, uma estrutura poética. Adão, como que escreveu, apresentou diante de Eva uma poesia. Palavras que certamente fluíram do seu coração dirigidas àquela mulher. Ele diz, e disse o homem, esta afinal
é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ele fala essas coisas belas para ela, esta é a sua poesia. E ele fala isso ali naquele contexto maravilhoso que ele estava inserido. Aqui, meus irmãos, nós vemos a primeira celebração de um casamento na história do mundo. O casamento de Adão e Eva. E onde é que foi esse lugar de casamento? Veja, eu fui para um casamento belíssimo lá em Pernambuco. Ontem teve mais um amigo, lindo casamento. Fui para outros lugares belíssimos. Tem lugares lindos para fazer casamento. Muita gente quer fazer o casamento aqui nesta igreja e achar lindo. É realmente. Mas, meus irmãos, não existe lugar mais bonito, certamente, do que o lugar onde Adão e Eva se casaram. Eles se casaram no jardim do Éden, no paraíso perfeito. Vejam só, ali foi a ocasião e o lugar do casamento. Quem é que leva até Adão a mulher para aquele homem? É o próprio Deus. É Ele quem providencia. É como se Ele fosse aquele que está ajudando o noivo, conduzindo aquela mulher para Adão. E quem é que celebra o primeiro casamento? Também o próprio Deus. Ali, naquele lugar perfeito, o Senhor dando à mulher, ao homem, aquela dádiva, a sua esposa. Como escreveu Bick, algumas pessoas diriam, isso ele falando sobre o casamento, e aqui a dádiva do casamento entre Adão e Eva, que a chama do casamento é a intimidade prazerosa do sexo. Outros diriam que é a amizade entre companheiros queridos. Na realidade, as duas coisas são verdade. Lado a lado, face a face, corpo a corpo e de coração para coração. O casamento tem como objetivo uma amizade íntima. Deus nos deu um exemplo desse grande objetivo, quando fez a primeira mulher a partir da costela do homem. Quando Adão a viu, ele exclamou, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Os dois se tornaram uma só carne. Eles formaram um par perfeito. Ele contemplou aquela que era o seu par perfeito para a sua vida. Vejam só o que o Senhor providenciou para ele. A felicidade de Adão estava agora no ter uma companheira que pudesse caminhar ao seu lado. O seu coração certamente estava transbordando de felicidade e alegria naquela ocasião. Ele achou bem. Presente maravilhoso de Deus para ele. Alguém que era da mesma substância que ele. Alguém que foi tirada dele. Porque veio então dele o nome que inicialmente ela recebe é varoa. E qual a razão? Porque foi tirada do varão. Ela é a varoa. Ela vai receber o nome daquele que é seu esposo. Como geralmente acontece quando a moça recebe o sobrenome do seu marido. Você recebeu o sobrenome do seu marido. Alguns até que já tem um nome bem grande e acrescenta ainda mas o nome aqui no final. Está aqui, é o nome do homem que eu casei. Está lá. Isso é natural. Está aqui já, em Gênesis capítulo 2, no versículo de número 23 e 24. A verdade é que a mulher ela vai receber então o nome do seu marido. Ela recebeu como que derivando do nome de Adão, um varão, e ela é a varoa. Isso é bíblico. Recebeu o nome daquele com quem casou do seu homem. E ela agora a sua mulher. Meus irmãos, a admiração que Adão teve com Eva, a sua mulher, deveria ser a admiração que você deveria nutrir pela sua mulher. Essa admiração não deveria acontecer simplesmente no casamento. Eu imagino como deve ser a admiração do noivo aqui olhando para a moça quando está entrando. É um negócio... Deve ser, maravilhoso, né? Assim, emocionante ao mesmo tempo. E ele vê aquela moça linda entrando lá e o camarada está aqui encantado, grandemente admirado, certamente, pela moça que está entrando e ele não acredita naquilo. Alguns desmaiam até, passam mal, dá um retrocesso em muitos, mas o fato é, ele está grandemente admirado com aquilo que está diante dos seus olhos e como não se admirar. Mas essa admiração não deveria ficar somente ali.
Adão, certamente, antes da queda, depois da queda, imagino que isso deve ter sido distorcido, mas ele certamente nutria uma grande admiração pela mulher que o Senhor deu para ele. E imagino que isso não se deu somente aqui. Então o homem, ele é casado, você casado, é chamado para, de fato, admirar a sua esposa, ela em qualquer circunstância. Até mesmo quando acorda, você acorda lá, está meio descabelado, e você meio descabelado, e você admirar ela também ali na hora que acordou, e durante o dia, enquanto está lavando os pratos, admirar a esposa, e quando ela está varrendo a casa toda suada e desarrumada, admirar a esposa está grávida, com a barriga grande, admirar a dádiva de ter uma esposa que agora está com a barriga grande esperando um filho. A admiração deveria ser constante na vida do marido com a sua esposa. Admirá-la, admirar a beleza dela, admirar aquilo que o Senhor te deu como um presente. Ela é o teu presente. É ela que você deve admirar, não é outra mulher. Você vai achar linda a sua esposa. Isso é o que deve estar no seu coração. Isso é o que você deve também, obviamente, falar em algumas ocasiões, né? Para a esposa. Você é linda. Você é belíssima. Salomão, ele cantava muita coisa, né? Você as figuras parecem não ser tão apropriadas, você não vai usar aquelas figuras que ele fala em cantares, imagino. Sua esposa vai olhar assim, rapaz, esse negócio não está muito adequado não. Mas você vai elogiá-la, isso faz parte, certamente, do casamento. É fundamental e faz parte desse processo todo. Admiração pela sua mulher, assim como Adão também nutria. É interessante que depois de ele apresentar tudo isso, ele vai dizer que Adão, ele vai nos apresentar algo que é, como tudo que foi falado aqui, um padrão para nós. Ele vai dizer no verso de número 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que acontece agora? Eles casaram. Agora eles são uma só carne. Agora eles estão juntos, agora para a vida inteira. Para desfrutar de tudo aquilo que é próprio do casamento. Nós veremos um pouco mais à frente quais são os propósitos do casamento, alguns poucos aqui brevemente, mas ele vai dizer primeiro, por isso deixa o homem pai e mãe. Primeiro, deixa o homem pai e mãe. Você deseja casar jovem. Não é que eu diria assim, abandone o seu lar, se você deseja casar. Você vai casar, você vai ter que abandonar a sua casa. Vai ter que abandonar aquela sua família. Eu não estou dizendo aqui que você vai abandonar de vez por todas, nunca mais vai ver seu pai, nunca mais vai visitar, nunca mais vai ouvir uma instrução dele, não. Mas você vai sair da sua casa e agora você vai organizar uma família, um outro núcleo familiar. Agora uma família até mais importante do que a sua família que lhe gerou. Este é o seu novo vínculo, você e sua esposa. Os filhos, então, eles devem estar conscientes que devem sair da casa dos pais independentes, com aquilo que ele precisa, não precisa toda a riqueza do mundo, não precisa ser milionário para sair de casa, mas com aquilo que é necessário para poder cuidar da sua esposa, para cuidar daquele presente que o Senhor vai te dar. Por essa razão, ser diligente como no início foi falado, não ficar com as pernas para o ar, deitados numa rede, mas trabalhar para ter como fruto do seu trabalho aquilo que é necessário para então assistir a sua esposa. Então, você vai sair do seu lar, quando for casar, para cuidar dela. Então, você vai se preparar para isso. Esteja consciente que você não vai morar o tempo inteiro embaixo dos braços do seu pai. E não deve desejar isso. E eu não desejo que você faça isso. E se você fizer isso, eu vou falar com você em algum momento. Então, assim, é um dever seu sair. E os pais também devem entender que os filhos vão sair de casa. Porque tem pais que pensam assim, não, meu filhinho, não quero que meu filhinho saia, não. A filha também, quando é menina, eu imagino que deve ser mais difícil, né? Não, minha filhinha, minha flor, meu... Não deve ser assim. É sua flor, é sua filhinha, beleza. Mas você deve prepará-la para o casamento. Ela, e você deve desejar ardentemente que ela saia da casa, case com o homem que teme ao Senhor e viva a sua vida agora. É terrível se você imagina que a sua filha é sua para sempre e vai morar debaixo dos seus braços para sempre.
Então os pais devem entender isso. Suas filhas vão sair de casa. Algum rapaz vai chegar na porta da sua casa, vai bater lá na porta da sua casa, vai se apresentar, vai conversar com você e vai dizer, eu vou levar sua filha. O senhor permite? Tem que casar, né? Casa, vai embora, leva a filha. Isso vai acontecer. Você deve esperar isso e deve orar por isso, inclusive. Desejando que alguém case com sua filha e vá até ela e a leve. O rapaz também sairá. E quando você sai, o que é que acontece? Quando você sai, agora você está na sua casa, você não deve permitir que os seus pais fiquem sempre metendo o dedo em tudo. Isso não significa que você não vai ouvir o conselho dos seus pais. Mas não é dever do pai. O pai deve estar consciente disso, que ele não deve estar lá. Não, meu filho, bota aqui. Não, mas estou conversando com minha esposa aqui, pai, tratando a coisa. Não, meu filho, mas eu acho isso aqui para você... Não, acabou dessa forma. Agora quem é autoridade naquele lá é o seu filho. Você vai instruir? Vai. Você vai conversar com ele? Vai. Não há pecado nenhum nisso. Mas agora ele é o homem da casa. Ele vai ter que dar a cara a tapa. E se ele tropeçar, ele tropeça e cai, levanta e assume o papel dele. Ele é chamado a isso. Ele agora é um homem, ele assumiu essa responsabilidade. Então o pai não deve ficar metendo o dedo em tudo que o filho agora casado decide com sua família. E você, filho, não deve também permitir que isso aconteça. Jamais pode o pai ficar o tempo inteiro fazendo isso. Ele pode fazer, mas não deve fazer o tempo inteiro. Permitir que isso aconteça pode gerar problemas para a nova família. Problema para o seu relacionamento com sua esposa. Quem é que decide as coisas aqui no lar? Você vai conversar com ela, né? É o que se espera, é o que nós devemos fazer quando estamos casados. Você agora saiu da casa do seu pai. Então você está declarando para o mundo inteiro, eu estou pronto para assumir a casa e fazer tudo o que devo fazer. Então o homem sai, e o jovem que casa, ele tem propósitos, e ele vai casar com aquela mulher e ele vai se tornar com ela, agora não somente vai habitar na mesma casa, mas ele junto a ela serão uma só carne, o texto vai dizer, e eles se tornarão uma só carne, e tornar-se uma carne envolve várias coisas, inclusive questões sexuais, o relacionamento sexual entre o seu esposo e a esposa. Algo que devem desfrutar no casamento. Nenhum deve privar o outro disso. O seu corpo, esposa, não é seu, é do seu marido. Marido, o seu corpo não é seu, é da sua esposa. Então, o casal casado, ele deve desfrutar disto. Isto é uma dádiva, uma bênção que o Senhor dá para aqueles que são casados. É mais do que relação sexual, obviamente. Envolve também a criação de filhos, é um outro propósito também ali junto no casamento, mas isso faz parte, é fundamental. Paulo vai tratar sobre isso. Ele vai dizer, inclusive, se você for parar das suas relações sexuais, que seja por pouco tempo, quando você vai estar se dedicando à oração ou coisas desta natureza, por alguma razão particular, específica, mas que não se demore nessa prática, para que não caia em tentação, para que você não tenha problemas fora de casa. Então, o Senhor providenciou isso para preservação do casamento. Mas não é somente o sexo, vai além disso. Envolve a verdade que tudo o que é dela é também seu. Então, não pode existir, por exemplo, aquela ideia, nós somos uma só carne, mas o cartão é dividido aqui. Ela tem a conta dela, eu tenho a minha, ela me empresta dinheiro, eu empresto a ela, sei lá, coisas dessa natureza. Como se o que vocês têm, sendo vocês uma só carne, mas quanto às coisas da vida minha e tudo mais, eu não compartilho com ela, eu não discuto com ela, eu não converso com ela, eu não divido com ela, é meu e ela tem um dela. Não tem nada a ver com isso. Até onde eu sei, casamento une. Casamento não une só duas pessoas, une conta, une roupa, une tudo. Não é? Une muitas coisas. Então, isso faz parte daquele que é casado e faz parte deste unir-se aqui com sua esposa. Esse matrimônio, meus irmãos, ele foi ordenado com propósitos. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher. Deve haver, então, entre o marido e a mulher unidade e companheirismo. A unidade entre o casal no casamento deve refletir a trindade. Deve refletir a unidade que há na trindade.
É um Deus trino que vive em perfeita comunhão. É isso que o casamento deve refletir também. Esta perfeita harmonia entre o Deus trino. E deve existir um companheirismo maravilhoso. Todas as pessoas casadas devem, acima de tudo, amar, respeitar e valorizar a graça que há no outro. Não baseia teu amor sobre beleza, riquezas, poção, juventude ou tais fundamentos falhos, mas lança-o primeiro em Deus e na graça e se susterá. Então, o compromisso mútuo de um para com o outro e também total transparência um com o outro. O diálogo, a conversa, a transparência é fundamental. O diálogo no relacionamento. Jay Aramis, ele tem um livro sobre relacionamento, família, essas coisas. Ele trata, tem um capítulo lá específico no livro, que me esqueci o título, o nome do livro, mas que ele vai falar sobre como é importante a comunicação no lar, como é importante a transparência entre marido e mulher, nada escondendo um do outro. E é fundamental que você tenha esse relacionamento maravilhoso com a sua esposa, porque depois do seu relacionamento com Deus, o relacionamento mais importante é o relacionamento entre o homem e a sua esposa. Então, a unidade, fundamental, companheirismo. Adão não deveria viver só, mas também ter filhos. Para a propagação da raça humana, diz a confissão, por uma sucessão legítima. Então, não existe homem que vai casar ou a mulher que não deseja ter filhos. É ordenança da Escritura. Ter filhos faz parte também deste mandato. Filhos, a não ser que o Senhor não dê. O Senhor pode privar você de ter filhos. Conheço vários casais, de homem e mulher, que temem ao Senhor, mas que não têm filhos porque o Senhor não deu. O Senhor pode não abrir a madre, mas é uma ordenança bíblica e todos devem desejar a criação de filhos por uma sucessão legítima. E isso será também uma semente santa para a igreja, para a prosperidade e propagação da igreja, como no Salmo de número 128, que mencionei logo no início dessa exposição. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Paz sobre a igreja do Senhor, através dos filhos. Fundamental, faz parte daquilo que o Senhor nos ordena, e graças a Deus por isso, e quanto a isso, nesta congregação, nós podemos contemplar várias crianças de pais e mães que entendem este dever. E também o casamento foi instituído. Isso acontece depois da queda, para evitar a impureza, porque nesse primeiro casamento entre Adão e Eva não existia impureza. Mas ele está escrevendo aqui para homens e mulheres que caíram já. Para homens e mulheres que experimentaram a queda, eu e você. O povo de Israel a quem ele dirigiu este livro há muitos anos atrás, para evitar a impureza de que caiamos em pecados graves durante a nossa juventude como solteiros. Então o casamento ele vai privar, vai nos ajudar a fugirmos da tentação da carne, do pecado, do mundo, de Satanás. Então o texto termina no versículo de número 25 dizendo: ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então notem, não havia vergonha nenhuma, eles tinham ali naquela ocasião um relacionamento puro, uma sexualidade pura dentro de um contexto de casamento. Perfeito. Não tinham vergonha um do outro, eles estavam ali diante e se amavam, e se desejavam, e se deleitavam um no outro com toda a pureza. Isto antes da queda. Como veremos mais à frente, eles passam a ter vergonha, eles tentam se cobrir. Isso é fruto do pecado. Nós devemos desejar casar, nós jovens que não somos casados ainda, devemos sinceramente sair de nossas casas com o desejo do casamento. Mas não devemos esquecer de uma coisa, devemos ser conscientes, não devemos romantizar demais a questão do casamento, imaginando que será a coisa mais maravilhosa do mundo. Devemos estar conscientes de uma verdade. Nós não podemos ser românticos com o casamento a ponto de esquecermos que o casamento sofre com os efeitos da queda. Será um pecador casando-se com uma pecadora. Tem um livro chamado Quando Pecadores Dizem Sim.
Você não vai casar com uma pessoa perfeita, rapaz e moça, você não vai casar com um homem perfeito. Você vai casar com um pecador. Serão dois pecadores dentro de uma mesma casa, tratando as coisas. Mas o casamento é maravilhoso, certamente, mas esteja consciente. Você vai casar com uma pecadora e você, moça, com um pecador. Não tenha expectativas tão altas imaginando que você nunca vai sofrer em alguma medida com o pecado do seu esposo ou você com o pecado da sua esposa. É importante que entremos assim. Um puritano de Boston observou que o casamento é muito difícil por causa das suas muitas enfermidades. Sabendo isto, um casal deve exercitar paciência, mansidão, tolerância, perdão e esquecimento de provocações, ele vai dizer. Então, assim, tem que exercitar isso no casamento, tem que preparar para isso também, porque senão você pode ter problemas. Perdão, tolerância, mansidão, paciência e esquecimento de provocações, que acontece também no relacionamento entre crentes. Mas você deve desejar isso porque isso é maravilhoso, isso representa algo grandioso. O casamento entre Cristo e a sua igreja. Meu irmão, é isso que você representa no seu casamento, você hoje casado, jovem, é isso que nós experimentaremos e deveremos representar quando estivermos casados. O texto de Efésios, capítulo 5, versos 22 a 33, e concluirei com isso, ele vai nos apresentar essa verdade. Efésios, capítulo 5, versos de número 22 a 33, diz: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeita o seu marido. Paulo está fazendo aqui alusão a Gênesis capítulo 2. E ele vai apresentar qual o padrão nosso para o casamento. Qual o seu padrão, mulher, para o casamento? É a igreja. Ele vai comparar a mulher com a igreja. Qual o papel, então, da igreja com o seu marido, que é Cristo? É se submeter ao seu marido. E o que é que ela fará? Ela se submeterá ao seu marido. Se você se submete a Cristo, você não terá nenhum problema em se submeter ao seu marido. Assim como a igreja se submete a Cristo. É certamente algo difícil. Depois da queda, o desejo da mulher será para o seu marido, vai dizer lá em Gênesis capítulo 3. Talvez antes existia uma harmonia melhor, mas agora talvez mais difícil. A cabeça é um pouco mais dura, talvez, para ouvir e não quer e vai brigar com o marido e uma confusão grande. O marido também sem saber lidar de repente com aquelas questões, mas deve se submeter, assim como a igreja está submissa a Cristo. Deve então andar em obediência, em temor, sobretudo ao Senhor, para a honra do seu Deus e para o benefício e bom andamento do seu casamento. Mas o padrão dos homens, eu diria, ele parece ser mais pesado, porque qual é o teu padrão, homem? É Cristo. O padrão do homem no relacionamento é Cristo. Cristo é perfeito. Cristo é sem mácula. Cristo cuida perfeitamente da sua esposa, a igreja, concedendo absolutamente tudo aquilo que a igreja de Cristo, a sua esposa, necessita. O que é que a igreja de Cristo precisa que o próprio Cristo, como esposo, não concede? Você consegue imaginar alguma coisa? Eu não consigo. Nós, como igreja
esposa do Senhor Jesus Cristo, recebemos tudo aquilo que precisamos. Nós, como maridos, devemos estar prontos também a conceder e a dar à esposa tudo aquilo que ela necessita. Mas ainda mais, Cristo é o nosso padrão de um amor sacrificial. Cristo, como esposo, foi aquele que derramou o seu sangue para morrer pela sua igreja, para morrer pela sua esposa. O que é exigido de mim e de ti, o que é exigido de nós é que estejamos prontos para morrer sacrificialmente pela nossa esposa. Você como marido, você jovem com sua futura esposa, você deve estar pronto a entregar a sua vida por ela. Cristo é o teu padrão. Vejam como é desafiador. Quem aqui teria coragem de abrir a boca para dizer, eu sou capaz de fazer isso? Eu sou capaz de cumprir perfeitamente isso? Não existe. Para o ímpio, muito menos. E para o crente, o que é que nós precisamos então? Precisamos é da graça do nosso Senhor para nos ajudar nessa caminhada. Tanto a mulher para submeter ao seu marido, como o homem para governar a sua esposa em amor. Para servir a sua esposa com amor. Para se sacrificar por ela com amor. Assim como Cristo, Deus em Cristo, nos amou. Este é o nosso padrão. Isto é o que é exigido de mim e de ti. Isto é o que a Escritura requer. É desta forma que o casamento deve andar. Sigamos então a Cristo como nosso exemplo, a Escritura dando-nos aquilo que nós precisamos, instruindo-nos e dando-nos também aquilo que precisamos para caminhar de um modo que o Senhor requer no casamento. Minha oração, meus irmãos, e meu desejo é que o Senhor Ele abençoe a sua igreja. Abençoe você, esposo e esposa, com a graça de assumir seus papéis devidamente. E também aos futuros casamentos aqui da igreja, jovens, moças e rapazes, a também assumir o seu papel devidamente no lar. Isto será de glória ao Senhor, mas também de grande benefício e prosperidade para a igreja de Cristo. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Amém. Oremos ao nosso Senhor. Nosso amado Deus, nosso bendito Pai, ajuda-nos, Senhor, a com a Tua graça sermos verdadeiros praticantes daquilo que a Tua palavra exige de nós. Que possamos, Pai, no casamento, representar o Teu glorioso Filho, esposo da Tua igreja, imitando o Senhor, pois isso é que o Senhor requer de nós. Capacita, Pai, tanto homem como mulher para isto, neste dever, que eles possam diligentemente assumir os seus papéis. Fortalece-os, capacita-os, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Teu bendito Filho. Amém.